Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira, 7 horas da noite, estamos aqui para mais um vídeo. E essa semana eu fiz uma enquete perguntando qual o tema que vocês gostariam. E eu recebi então mais votos no tema: o que eu faço para que meu filho lembre-se de fazer as tarefas? Então, para que ele não esqueça de realizar as tarefas. É uma queixa bem comum das mães, dos pais, falando que meu filho esquece de fazer tarefa de casa, né? Então, o que eu faço para ele lembrar de fazer a tarefa? Principalmente das crianças que vão crescendo, são maiores, que já deveriam aí estar com autonomia, com independência, mas ainda barram nesse fator estudar em casa. Antes de tudo, a gente tem que pensar no cérebro, como que o cérebro funciona. Pense no seu caso, como que você faz para que você não esqueça de uma coisa? O que vocês acham que o meu cérebro faz para não esquecer que toda quarta-feira às 19 horas eu tenho que postar um vídeo aqui no canal Neuropotencializando? Eu coloco então como um compromisso, é uma responsabilidade que eu realize então esses vídeos, que eu coloque os vídeos, que eu publique esses vídeos. E todo o cérebro é assim. Quando a gente tem um compromisso, uma responsabilidade, ele funciona melhor. Ele lembra de lembrar. E é mais ou menos isso que a gente precisa ajudar as nossas crianças a lembrar das tarefas escolares, que mais tarde será lembrar de outros compromissos, lembrar de outras responsabilidades, principalmente em relação ao trabalho, em relação aos estudos quando ela estiver na faculdade. Somos nós pais que desde os primeiros anos da escola, da escolarização dos nossos filhos, nós devemos aí ajudá-los a ter esse hábito de estudos. Nisso eu já contei para vocês os 2 fatores fundamentais para que a criança lembre de fazer a tarefa. Então, que aquilo seja uma responsabilidade, um compromisso e também que isso se torne um hábito, certo? Então, só voltando ali, que eu comentei com vocês que nós pais devemos ajudar nossos filhos. Então, é assim, o cérebro, ele só amadurece depois dos 20 anos de idade. Até lá, o cérebro do seu filho, ele está imaturo, ou seja, ele ainda não é totalmente desenvolvido. Então, nós pais precisamos ajudar os nossos filhos a criar essa responsabilidade, a criar esse hábito de estudos, para que quando o cérebro dele esteja maduro, que ele tenha já desenvolvido essa habilidade. Porque nós conhecemos, eu conheço e acredito que você também conhece, adultos que não têm responsabilidade depois dos 20, 30, 40 anos e ainda não criou responsabilidade. Nós não queremos isso dos nossos filhos. Nós queremos o quê? Que eles criem, desenvolvam essas habilidades. Então, nós como pais, responsáveis por eles, nós precisamos então fazer com que até os 20 anos eles fortaleçam e desenvolvam essas habilidades, certo? Então, como fazer para que eles criem esse hábito, criem essa responsabilidade, esse compromisso? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar uma rotina de estudos. Eu acho que em todos os lugares, se você colocar na internet o que devo fazer para que meu filho lembre de estudar. Eu não coloquei isso, vou até colocar depois para ver o que aparece no Google. Mas eu imagino que esteja lá nos primeiros itens o que? Crie uma rotina de estudos. Por que isso? A rotina de estudos, ela nos gera então o hábito de estudar. Agora me diga, mesmo que teu filho não tenha, se for o caso da minha filha não recebe tarefa para casa todo dia. Ela recebe uma vez na semana e olha lá, ainda tem semana que ele não recebe nenhuma tarefa de casa. Aí o que a gente faz? Se a gente deixa para ela estudar em casa apenas no dia em que vem a tarefa de casa, qual é a chance
dela lembrar da tarefa, que é uma vez lá por semana, uma vez por mês a tarefa. É muito difícil a criança lembrar, porque aquilo não é um hábito. E o que a gente precisa então ajudar? A criar o hábito, ou seja, uma rotina de estudos em casa vai fazer com que ela crie esse hábito, que ela lembre de todo dia olhar o material escolar para ver se tem alguma atividade, se tem a prova para estudar, certo? Então, para a gente fazer esse hábito, o ideal então é que a gente crie, ajude eles a montar uma rotina de estudos, tá? Essa rotina de estudos, ela precisa ser com a ajuda da criança ou do adolescente. Então, que ele esteja junto, participando dessa rotina, tá? E nessa rotina, então, nós devemos colocar um horário. Então, um horário certo, um horário fixo, para que ele sente, e aquele horário, todo dia, naquele mesmo horário, é o horário de estudar. Então, por exemplo, minha filha estuda à tarde. Então, vamos fazer então que ela volte da escola, tenha o horário ali do café, aí logo em seguida, então, ela já vai fazer as tarefas da escola, certo? Então, pode ser esse horário. Aí, a definição do horário também não tem uma regra do quanto tempo essa criança deve estudar. Para crianças menores, e principalmente no início, é indicado, então, que esse tempo seja reduzido. Então, não vai deixar a tua criança 1h30, 2 horas ali estudando. É muito tempo. Principalmente nesse início da escolarização, nos anos iniciais do ensino fundamental, o ideal ele é começar com 15 minutos, e daí, de acordo com o que você vai vendo, vai ampliando. O primeiro mês vamos fazer 15 minutos, depois vai aumentando para 30, e assim gradativamente vai aumentando a carga horária, tá? Então, um dos fatores é esse. Então, que você cria rotina, um horário certo para estudar, que esse horário não seja tão longo, principalmente na introdução dessa rotina, para que não seja tão cansativo. E outra coisa, que é fundamental, o que vem depois do horário de estudo, o que vai ser feito depois de estudar, tem que ser algo que a criança queira, tem que ser algo bom. Como assim? Então a criança quer mexer nos eletrônicos, então vai ser o horário de mexer nos eletrônicos. Então ela tem que terminar esse horário de estudos para que daí ela mexa nos eletrônicos, certo? Então, e o contrário não. Ela não pode mexer nos eletrônicos para daí fazer a tarefa, senão ela vai estar saindo de uma coisa que ela gosta, que ela quer e quer permanecer, porque está na hora agora da obrigação, está na hora agora de fazer a tarefa, tá? Então, é importante também a gente ter esse olhar de que o ideal é que não tenha uma coisa assim, queira muito antes do horário de estudo, e também que depois do horário de estudo seja uma coisa legal, que vocês combinaram já e que depois, então, você vai poder fazer tal atividade. Então, que seja uma coisa divertida, uma coisa que ela quer muito. Outro ponto também que pode entrar em dúvida é o seguinte. Então, minha criança foi lá, estava no horário da tarefa, ela foi lá e fez a tarefa tudo correndo, tudo sem capricho nenhum, que daí já era horário de ela mexer nos eletrônicos, mexer no celular, assistir vídeo no YouTube, jogar no videogame. Não pode. Horário de estudos é horário de estudar. Se a criança terminou antes do horário, a tarefa dela foi bem rápida, em 5 minutos ela fez. Não tem problema. Você vai achar outra coisa referente a estudo, referente a tarefas escolares, referente à escola para fazer, certo? Então, não vai antecipar a próxima tarefa, a próxima atividade do dia, porque ela fez a tarefa da escola muito rápido, certo? Então, nesse horário, eu trouxe algumas sugestões, então, do que você pode fazer, o que a tua criança pode, teu adolescente, pode fazer nesse horário aí, então, que às vezes não tem tarefa escolar, como é o caso da minha filha, que normalmente não tem tarefa escolar, ou que ela já fez e terminou e ainda sobrou tempo, certo? Então, outras atividades escolares também podem ser realizadas. Então, eu trouxe algumas sugestões. Tarefas escolares,
Caso não tenha tarefa enviada para casa, ela pode estudar para as provas. Então, verificar se tem alguma prova que já está próxima de acontecer e já ir começando a revisar, estudando para a prova. Outra coisa também que é muito importante e que o cérebro super necessita é a revisão da matéria do dia. Então, chegou em casa, aquilo que a gente estudou durante o dia na escola, é importante que a gente reveja esse conteúdo no mesmo dia, de preferência no mesmo dia, certo? Porque é aí que surgem as dúvidas, porque é aí que o teu cérebro vai perceber que aquela matéria que a professora explicou, quando você chega em casa e vai ver de novo, às vezes você não lembra. Então é uma oportunidade para que na próxima aula que tiver com aquele professor, a criança então pergunte, tire dúvida, ou que em casa mesmo surge essa dúvida e a gente vai buscar então a resposta, relembrar o que foi falado. Outra coisa legal que é importante também é ler um livro. Então a criança pode aproveitar esse tempo, já fez a tarefa, fez bem caprichadinha, tudo certinho, a mãe já olhou lá, o pai já deu uma revisada. Ah, sobrou tempo, estou lendo um livro, quero continuar lendo o meu livro. Então também é uma ótima opção. Outra opção também que é muito legal é praticar matemática. A gente sabe aí que tem algumas crianças que têm um pouco de dificuldade na matemática. Então, fazer continhas, fazer exercícios com situações problemas, que é muito legal também, que trabalha com a compreensão e com a matemática. Fazer tabuada, então, para que a criança ali pratique a tabuada. Também memorizar a tabuada é muito importante. Eu sei que parece ser uma coisa, nossa, aquela cobrança que faziam da gente quando a gente estudava da tabuada, não precisa mais ser maçante como era antigamente. Mas memorizar a tabuada é sim importante para que o nosso cérebro crie essa conexão de memorizar coisas. Então, a prática da memorização da tabuada, ela nos ajuda a memorizar outras coisas, certo? E outra coisa também que é legal é que na hora de fazer a conta de matemática, quando a gente já sabe a multiplicação de cabeça, fica muito mais fácil, muito mais rápido. Então, ela vai criar agilidade nas tarefas, nos exercícios de matemática, se ela já souber a tabuada. Então, aprender a tabuada, não só como decoreba, entender, compreender o que tem por trás da tabuada, mas também memorizar é um ponto importante e você pode usar esse tempo disponível para o estudo em casa para fazer a tabuada, para praticar, memorizar a tabuada. Outra coisa que é legal é escrever. Que tal você pedir para sua criança escrever um diário? Mesmo que não seja um conteúdo escolar, é interessante porque ela vai o quê? Praticar a escrita, certo? Então ela vai ter que formar frases, praticar ali a pontuação, a ortografia, tirar dúvidas se precisar. Então é uma coisa bem legal que ela então tem um diário para escrever. E não precisa também só ser um estudo de leitura e escrita e responder perguntas, fazer questionários e fazer contas. O estudo ele também pode ser através de jogos. É isso que nós fazemos muito nas sessões. A gente pratica os conteúdos, as habilidades escolares a partir dos jogos. Existem muitos jogos legais e educativos que faz com que as crianças pratiquem essas habilidades de leitura, escrita, conteúdos em geral da escola. Mais uma coisa, então, para fortalecer essa minha fala de que criar uma rotina é importante e principalmente se ela tiver horário. Então, quando a gente cria essa rotina, não tem como a criança esquecer, porque aquele é o horário dela fazer a tarefa. Então, obrigatoriamente, ela vai ter que pegar o material, ver se tem tarefa ou não para fazer, e se não tiver tarefa, ela vai fazer alguma outra atividade. Então, não tem desculpa para ela dizer que esqueceu quando a gente tem um horário certo para fazer alguma coisa. Nós, como pais, responsáveis, adultos, precisamos então ajudar e orientar em tudo que eles precisam para que eles aí potencializem a sua aprendizagem. Essa rotina, ela pode ser visual,
Para as crianças, então, que já conseguem ler e escrever, então, que escrevam e de preferência que ela escreva essa rotina. Ela precisa participar dessa criação de rotina. E quando a criança ainda não tem habilidades de escrita, de leitura e escrita tão desenvolvidas, você pode também colocar imagens, então, da rotina, do que vai ser feito antes, o que vai ser feito depois do horário de estudos. Espero que você tenha gostado, que tenha sido de grande ajuda aí para vocês. Coloca aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você já faz isso com seu filho, se você já tem esse hábito de estudos e se você tem mais alguma dica, mais alguma ideia para acrescentar, certo? Obrigada, tchau, até a próxima quarta às 19 horas.